E a culpa é do Lauro. Muito obrigado, José, por agradecer a sua palavra. Importante dizer que a Anitta começou a ter aulas de política também no seu Instagram, né? Então, há solução, não tem jeito. Vou passar a palavra agora para o nosso querido Beto Almeida. E antes de passar a palavra para ele, destacar uma palavra sua, Beto, que me marcou muito na 26ª edição, em 2020, quando você trouxe uma crítica bem contundente com relação à postura da esquerda sobre uma política de comunicação que é extremamente conservadora, né? A gente ainda não conseguiu alcançar o que seja isso. E dentro dessa perspectiva que a gente está conversando, né, sobre se uma outra comunicação é possível, passo a palavra para você e você, de repente, não sei se você vai querer partir daí ou de outro lugar também. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos, todas. Uma alegria estarmos aqui outra vez, né? Eu vou partir disso mesmo que você falou. Tentar não repetir o Miro e o Ardex, cujo conteúdo concordo plenamente, mas eu acho que nós podemos avançar em coisas, porque a história está nos dando uma outra oportunidade. Agradeço ao Núcleo pelo convite, quero agradecer a TV Comunitária do Rio de Janeiro, que está aqui, canal 6 da NET, que está Soriano lá atrás, o diretor, 26 anos enfrentando vento e tempestade para manter a TV no ar. É uma TV que reproduz a programação da Telesur também. Então isso são fatos importantíssimos, né? A Cláudia tinha dito que aqui somos já, eu diria, juventude acumulada, né? Nossa bancada. Juventude acumulada. É o que o Chaves, o comandante Chaves, quando eu participei da construção da Telesur, e ainda hoje, ele dizia: no hay viejos, hay juventude acumulada. Teve uma senhora de 92 anos que foi a primeira a receber o diploma quando foi erradicado o analfabetismo na Venezuela. 92 anos. Isso é vigor, isso é esperança, é humanidade, é força, é juventude acumulada. E eu queria agradecer a Cláudia, apenas um pequeno reparo: o meu nariz prova que eu não sou exatamente branca, o meu nariz é africano. Né? Já chegou aqui para minha reclamação. Mas é sem problema. Aqui, se fosse somar os anos de militância desses 4 aqui, bom, se for somar a idade, tem que trazer a calculadora, mas tudo bem. O que importa é que a gente está vivo e temos uma nova oportunidade, porque a história deu ao Lula a oportunidade de um 3º mandato. E eu começo contando uma historinha para dizer isso. Por que é possível, por que eu acredito fazer uma nova, outra, necessária, urgente e possível comunicação, com todos as sombras que estão por aí. Primeiro, porque já foi feito. Segundo, porque está sendo feito em várias partes do mundo. E aqui já foi feito, alguma coisa foi feita. Eu conto uma historinha para vocês. No dia 11 de julho de 2009, o Lula foi convidado a ir ao Timor-Leste, passou pelo Vietnã e foi para o Timor-Leste. E o Comitê de Solidariedade ao Povo do Timor-Leste indicou 2 pessoas a convite do presidente Lula para participar dessa visita ao Timor-Leste. E fomos 2 companheiros, eu fui indicado para ele. Para não ir apenas uma viagem, né? Nós fizemos uma plenária do comitê e compramos uma rádio comunitária e pusemos dentro do ouvido do Lula. Ele não sabia, só ficou sabendo lá. Porque se a gente fosse falar, nós não pusemos, desmontamos aquilo, pusemos dentro das nossas malas, pequeno, né, leve,
E o engenheiro foi conosco, disse, você monta em um dia, monta em um dia. E chegando lá, o presidente Xanana Guzmão disse assim, olha, o presidente Lula está aqui, o Comitê de Solidariedade Brasiliense ao Timor-Leste. E eles não apenas, quando ninguém sabia o que era Timor-Leste no Brasil, eles já faziam solidariedade conosco, que agora eles trouxeram uma rádio, doaram essa rádio com 300 discos de música popular brasileira, inclusive Teixeirinha, porque eles pediram, Zeca Pagodinho, Martim da Vila, tudo, Bete Carvalho. E aí o Lula ficou assim espantado. E no final desse almoço, né, isso foi numa solenidade, assim, um almoço e tal. No final o Lula me chamou à parte e disse assim, agora você pode falar, né? Durante muito tempo eu não falei isso. Ele disse assim, eu quero te dizer que eu reconheço que eu tenho uma dívida para com as rádios comunitárias. Você sabe que o Gilberto Carvalho declarou no filme, está gravado, né, que foi no período do governo Lula em que houve mais fechamento e perseguição às rádios comunitárias, inclusive com processos criminais contra companheiros que ainda estão sendo processados, até hoje. E mais do que isso, que é o que eu falei para ele, né? Ele disse assim, eu queria que vocês me ajudassem a pagar essa dívida antes de eu sair do governo, era 2009, é o dia do aniversário da minha filha, 11 de julho de 2009, e ele sairia em 2010, quero pagar antes, ele disse. Você pode ajudar? Vocês podem? Claro, não. O que você está disposto a fazer, presidente? Só, nós recomendamos o seguinte, primeiro, enquadra a Polícia Federal, porque a Polícia Federal está exorbitando a lei. Ela está não apenas pressionada pelos magnatas da mídia, ela está não apenas indo nas casas, nas comunidades. Uma senhora em Brasília morreu de susto quando a PF, um pontapé na casa dela, funcionava a rádio comunitária, entraram com metralhadora, ela teve um infarto e morreu. Então, a Polícia Federal não pode apreender, muito menos destruir. Foram destruídos 147 milhões de equipamentos. Naquela época, passaram os tratores por cima, saiu uma reportagem na TV Bandeirante. Então, só pode lacrar, só não pode aprender, destruir muito menos. 147 milhões de equipamentos foram destruídos ilegalmente. Ficou assim, não, eu reconheço que eu tenho uma dívida. Bom, a história deu a ele a oportunidade de pagar essa dívida agora, que era o que eu estava falando com o Lalo, antes da gente entrar aqui, com o Miro também. A terceira oportunidade, né, de governo é uma coisa muito, muito especial, em história. Que é que nós tivemos o governo Getúlio, teve 3 experiências de governo. A primeira pela força das armas, o movimento popular armado, em 1930, iniciou um processo de industrialização, direitos laborais. Depois a Constituinte, em 34, que fez inclusive a auditoria da dívida externa, direito de voto feminino, e depois a volta aos braços do povo, em 1950. E ali já foi feita uma outra comunicação possível. A criação da Última Hora, a nacionalização da Rádio Nacional, a criação da Rádio Mauá, a emissora dos trabalhadores, que era para a reeducação dos sentidos, porque nós somos uma sociedade completamente enferma. Ninguém tem dúvida disso. Mas nós temos a esperança para curar as nossas dificuldades, né? Esperança, construção de consciência, mobilização popular. É o remédio, é o único que a história nos oferece. E nesse sentido, nós temos que acreditar que já foi feita uma grande experiência, né? Vila Lobos, nessa época de Getúlio, foi o grande educador musical da juventude brasileira. Não é por acaso que o Brasil tem tanta sensibilidade musical construída. Isso tudo era política pública. Tudo
tudo isso era o Instituto Nacional do Cinema Educativo com Roquete Pinto, construído nessa época. A Rádio Mauá era uma rádio destinada aos trabalhadores e os sindicatos participavam do conselho diretivo dessa rádio. Seus redatores eram Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Nestor de Holanda. Só para dar uma ideia, era para ter noção dos direitos sociais, noção de cultura, de educação musical, literatura através do rádio. Isso já foi feito muita coisa. Eu creio que nesses 14 anos, concordo aqui com o Miro Arbex, nós perdemos uma oportunidade que a história já tinha nos dado lá atrás de avançar muito mais. Né? Ficamos no meio do caminho. E agora nós temos a oportunidade de fazer aquilo que não foi feito tão antes. Nós não tínhamos conseguido democratizar nem a terra, nem a moeda, nem a palavra. São as 3 dívidas acumuladas com o povo brasileiro, que evidentemente o Lula disse recentemente: eu não voltei para fazer o mesmo, eu voltei para fazer aquilo que não foi feito e para fazer muito mais. É nisso que nós temos que nos apoiar. É nisso que nós temos, nessa decisão dele, entendendo a responsabilidade da história, que a história me coloca nas mãos de todos nós. Não é um processo pessoal, é um processo de todos nós, e que nós podemos realmente desenvolver essa questão. Então, a primeira coisa é isso a oportunidade histórica, né? Segundo, é que existem muitos instrumentos que já foram criados ao longo do tempo que não são utilizados. Algumas são medidas infraconstitucionais e que é parte do acúmulo da nossa luta. Por exemplo, nós temos a lei das TVs comunitárias, a lei das rádios comunitárias, são de 97. E até hoje não se conseguiu fazer a consolidação, o financiamento, porque isso não adianta você botar na lei e vocês se virem. Vocês se virem significa penúria extrema, incapacidade de compra de equipamentos, de elevar a qualidade da programação, porque não foi construído um modelo de financiamento por causa da pressão dos magnatas da mídia. Pois nesse momento agora nós vamos ter a terceira oportunidade junto com o Lula. E aí entram as medidas que eu gostaria de levantar, e o Lalo já, que é o nosso homem na transição, né? Eu vi que ele estava recebendo mensagem do Alckmin aqui. Companheiro Alckmin. Dialogando com o Alckmin. Estou brincando, mas eu quero dizer que nós temos essa oportunidade. Eu vou citar as coisas que nós já temos. Já temos. Porque existe um tabu na esquerda, é verdade isso, que tanto o Miro como o Arbex falaram. Um tabu, uma certa alienação da própria esquerda, uma globodependência da própria esquerda. A esquerda, grande parte da esquerda é globodependente. E eles não são exatamente primados por falta de qualidade. Eles têm qualidade. As novelas são um sucesso. Para o mal, mas um sucesso. Né? É uma, digamos, como estilo comunicativo, é uma coisa fantástica. Você prende milhões num enredo. Agora, por que nós não poderíamos fazer pela EBC? Já começo daquilo que nós poderíamos fazer. Está nas mãos do Lalo. Nacionalizar a EBC, porque não adianta nada. A EBC foi criada a partir da estrutura da Radiobras, que é a Rádio Nacional, a TV Nacional, tudo isso já existia antes, criado na época do governo Geisel, foi aproveitada, unificada, construída a EBC como empresa pública, mas ela era, por exemplo,
para quem conhece Brasília, na asa norte você não via o sinal aberto da TV Brasil. Na asa norte, em Sobradinho, no Guará, era muito ruim o sinal, cheio de chuvisco. Porque não houve a decisão de fazer a disputa pela audiência. A disputa é política. A disputa pela audiência, fazer a compra necessária de equipamentos. E agora nós temos recursos, porque uma das coisas que nós conseguimos fazer há muito tempo atrás foi a criação do FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que obriga essas empresas a destinarem uma parte pequena para a comunicação pública. Então não será falta de receitas que poderá ser argumentada agora. Estamos falando aqui da ordem de 4 ou 5 bilhões. 6,2 bilhões. A transição já chegou. O álcool já está preciso. 6,2 bilhões. Então não é falta de recurso. A falta é a decisão política, é de colocar exatamente a comunicação onde ela tem que estar, como ideia, meta, atividade essencial para a transformação da sociedade. Você não viu esse dinheiro, né? Pois é, mas essa ideia de que nós podemos fazer, isso vai surgir de uma convocatória. Por exemplo, então, a primeira ponto de vista, nacionalizar a EBC para aquela... Você pode construir uma TV nacional que não é captada em São Paulo? Tem sentido, né? A TV Brasil não era vista, a não ser por quem pagasse os serviços de TV por assinatura, por exemplo, né? Segundo a experiência do que já existe, a EBC já existe, tem que ser recuperado no seu sentido público, remontar a participação. Ela fez muita programação de crítica na época, Cuba, Venezuela, isso não pode acontecer. Então tem que ter outro jornalismo, não só outra comunicação, outro jornalismo também, para o qual é necessária a reeducação dos sentidos. Mas nós temos, por exemplo, a lei dos canais da cidadania, está absolutamente regulamentada. Não é que nós precisaríamos fazer uma constituinte para... Não, isso já é lei, sancionada pelo Lula em 2006 e com a regulamentação de 2012. Basta, ela permite, ela criou o Sistema Brasileiro de TV Digital e permite a cada município ter um canal de televisão digital, que são 4 canais, sendo que a lei diz que 2 desses canais serão destinados à sociedade organizada, às entidades comunitárias da sociedade, inclusive as TVs comunitárias que migrariam para o sinal digital. Quer dizer, isso já existe. Mas por que não foi feito? Por causa do tabu, por causa de você não colocar a comunicação como prioridade para a transformação social. A direita não tem essa dúvida que nós temos. Foi preciso que o Lula fosse ao horário integral. Existe uma máquina de mentiras, ninguém sabe quem paga, de onde vem o dinheiro, ninguém sabe onde estão os robôs. Lula denunciou isso. E nós respondimos no varejo. No varejo. E eles fazendo uma avalanche de milhões, 30 milhões cada vídeo. 30 milhões de visualizações. Então, lei dos canais de cidadania. É possível já criar uma rede municipal de canais, já está na legislação aprovada, Decreto-Lei 5.820, já regulamentado. Então não é algo que vai precisar de fazer. Existe também a possibilidade de você criar mecanismos de desenvolvimento. É uma instrução normativa que chegou a ser aprovada nos finalzinho do governo Dilma, mas não chegou a ser implementada. É uma instrução normativa 308, se não me engano, que permite que as TVs comunitárias e rádios comunitárias também tenham acesso à publicidade. 6 minutos por hora de publicidade, é o que diz essa instrução. Quer dizer, existem esses mecanismos, eles foram interrompidos pelo golpe. Inclusive o Bolsonaro colocou uma sobrestação sobre
por exemplo, essa lei dos canais das cidadanias intimidou, na mão grande, ele disse, não, isso aí não está em vigor, não, porque ele percebeu o grau de democracia que tem nessa lei dos canais da cidadania. Mas a esquerda, de 2006 até 2006, apenas 2 canais da cidadania foram implantados. Nós chegamos a ter 600 prefeituras de esquerda. Poderiam ter tido 600 televisões municipais implantadas. Tem a de Salvador, tem gente da Bahia aqui, que funciona modestamente, TV Quirimurê, e uma outra no Nordeste, que também funciona ainda com essa timidez. Então, quer dizer, tudo deve ser analisado a partir da necessária mudança de reeducação de sentidos, que a sociedade precisa, mas que também a esquerda precisa. Não só a sociedade. Nós também precisamos ter outra noção. Esse documento que o Arbex falou, de guerra cognitiva da OTAN, quando saiu esse documento, na reunião de cúpula dos BRICS, o Putin propôs a criação de uma internet dos BRICS. Tal a gravidade, tal a percepção que se tem, que por aí você pode chegar a construir um verdadeiro desastre da humanidade, conduzindo as pessoas, não pelas armas, mas pela perda da capacidade de pensar, como dizia Fidel Castro. Fidel dizia assim, o monopólio mundial da mídia, o problema não são as mentiras. O problema é criar a impossibilidade, incapacidade de pensar. Essas pessoas seguem qualquer loucura. Estamos vendo aqui no Brasil. Para fazer essa disputa na questão das redes sociais, ou redes digitais, nós também temos um instrumento, não precisa fazer uma constituinte para criar. A Telebrás, ela foi esvaziada, mas ela não foi extinta. E a partir daí você pode fazer a universalização, a democratização da internet a partir de uma empresa estatal. Porque se isso for para o mercado, vai dar o mesmo, é mais do mesmo. Então nós temos uma grande oportunidade para democratizar a moeda, a terra e a palavra, porque se não conseguirmos a mobilização da sociedade, se nós não conseguirmos fazer com que a sociedade entenda que essa dívida informativa social gigantesca, criada em décadas, contra o povo brasileiro, contra a nossa cultura, contra a nossa identidade cultural, contra o nosso sentido de nação, a verdadeira meta de pátria, que não é... Pátria é uma nação culta, soberana, capaz de discernir os valores, capaz de entender que é preciso civilizar sempre, inclusive fazendo as alianças necessárias, porque somos membros dos BRICS. Será retomado com Lula a CELAC, a Unasul. Poderemos fazer uma aliança muito mais intensa com a Telesur do que foi feita no passado. Só o Requião, naquela época, topou colocar a Telesur em satélite nacional. Só o Requião botou em alcance nacional. Essa é uma dívida de gratidão que nós temos com o governador Requião. Mas nós podemos fazer muito mais e criar essa outra visão que está em prática, né? Porque nós temos alguma coisa na Argentina funcionando, tem uma rede de rádios indígenas da Bolívia funcionando, tem a Telesur na Venezuela, porque não é só a Telesur, é que a Venezuela, o partido da Venezuela, a Arbex, uma sociedade de 30 milhões de habitantes, o Partido Socialista Unificado, criado pelo Chaves, tem 5 milhões e meio de filiados. Tem 4 milhões de pessoas, inclusive mulheres, 800 mil mulheres, que participam das milícias populares bolivarianas, todas armadas, intelectuais, trabalhadores, sindicalistas. É por isso que lá o processo sofre, o nível de vida foi destruído de fora, uma guerra monetária, uma guerra de sanções, mas não cai, se mantém, e haverá parcerias necessárias. Ou seja, com a volta do Lula estaremos podendo discutir tudo isso
que já foi dito aqui, mas com essa coisa que o Lula já disse: eu não voltei para fazer mais do mesmo, eu voltei porque é possível fazer aquilo que não pude. Às vezes ele diz porque alguma coisa eu não sabia, às vezes não conhecia, talvez, depende, às vezes ele fala uma coisa ou outra assim. Mas ele, concretamente, ele demonstra não apenas a coragem, como o compromisso e o dever que ele tem para com o povo brasileiro. E essa é a nossa grande oportunidade de fazer do governo Lula 3 o pagamento dessa enorme, gigantesca, monstruosa dívida informativa e cultural contra o povo brasileiro, nos levando à barbárie do conhecimento, da sensibilidade, do embrutecimento, e tudo isso é possível reverter para construir no Brasil uma pátria solidária com os povos que querem salvar a humanidade da bestiológica e incontornável crise do capitalismo, que só nos leva realmente para o bando. A saída é a transformação socialista da humanidade. Muito obrigado. Pela sua participação. Eu vou passar a palavra para ele, que já está conhecido agora como o homem da transição, né? Quando eu olho para o professor Laurindo Leal, eu lembro de uma EBC que eu gostava de assistir, uma EBC que qualquer momento que eu ligasse nela eu sabia que ia ter uma coisa legal passando, e uma delas era o seu programa, o VTV, que era muito interessante. A gente espera conseguir retomar minimamente essa discussão, que seja de encontro, né? Então, passo a palavra para ele, o homem da transição, Laurindo Leal. Vão todo mundo gravar o que ele fala, hein? Bom dia a todas e todos, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer, isso já está no meu calendário de vida, estar aqui no final, quase chegando ao final de todos os anos, estar aqui com vocês, estar aqui no Núcleo Piratininga de Comunicação. Quero agradecer a Cláudia, a Luísa, pelo convite, pela gentileza sempre do tratamento, e dizer que depois dessas feras que falaram antes de mim, fica um pouco mais difícil falar. Eu fico pensando que caminhos eu abrirei para contornar e ir adiante em algumas coisas que eu pretendo ir adiante do que foi falado aqui, e pensei em algumas delas. Mas, antes de mais nada, sobre essa questão da transição, Luiz Alex, e essa responsabilidade, bom, para mim foi uma honra, eu acho que é um trabalho importantíssimo. Agora, não é fácil, e só para deixar claro, nós não estamos ali estabelecendo nenhuma proposta política de governo, pelo menos neste momento inicial. Nós começamos o trabalho na quarta-feira, e hoje é sábado, estamos no fim de semana, e há telefonemas, etc. O que nós estamos fazendo nesse primeiro momento, para dar essa informação, é o seguinte: é o diagnóstico da tragédia, é o diagnóstico do que o governo Lula vai receber no dia 1º de janeiro de 1900. Então nós somos de 2023. Então é isso. Nós fizemos nesses 3 dias uma relação de questões, as mais específicas possíveis, mas também as mais evidentes, que nós temos o direito pela lei. Nós, que eu digo, a equipe de transição. É o governo que vai tomar posse e tem direito, por lei, de fazer essas perguntas, e eles têm a obrigação de responder. Então é isso que está sendo feito. Recebidas essas respostas, nós temos mais alguns dias para elaborá-las e apresentar um primeiro relatório no dia 30. É muito pouco tempo. O primeiro relatório vai ser entregue para o grupo que coordena a transição. São 32 grupos temáticos, né? Comunicação é um deles. A comunicação era um só, foi desmembrado em 2, com muita razão, porque nós estamos juntos com a comunicação, que reunia as questões das empresas de telecomunicação, das questão das concessões de rádio e televisão, enfim, das questões mais tecnológicas das comunicações. E ela foi desmembrada, e desmembrada dela foi formada a comissão da qual eu faço parte. E na comissão, equipe de trabalho
do qual eu faço parte, que é da comunicação social, que tá se debruçando pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação do Governo, que hoje está no Ministério das Comunicações, uma equipe brutal, né? Não pode ficar, ela tem que ter um outro espaço. A empresa Brasil de Comunicação, que eu vou me referir com um pouco mais de detalhe, e a questão das mídias digitais. É sobre esses 3 pontos que nós estamos levantando os dados, vamos entregar para a equipe que está coordenando o governo de transição, e a partir daí isso vai ser tudo condensado num último documento para subsidiar o trabalho daqueles que vão operar a máquina a partir de 1º de janeiro do ano que vem. É isso, só para ficar claro. Agora, é muito interessante o seguinte: até algum tempo nós tivemos em São Paulo, durante muitos anos, os governos tucanos, né? E eu tinha uma vizinha altamente tucana e envolvida muito no tucanato, que vinha falar comigo e contava das maravilhas que era o governo Dr. Geraldo. Falar para mim, eu falava: Elô, você é a única pessoa que eu conheço que chama um picolé de chuchu de Dr. Geraldo. Falava isso para... E agora eu tenho que chamar ele de companheiro. Agora é um companheiro, não é nem mais doutor, é um companheiro geral. Mas vai deixando a brincadeira dela, porque para concorrer na brincadeira com o Zé Arbex não é fácil. Então eu tive que enfrentar esse negócio aqui para não ficar muito por baixo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: há um ano nós nos reunimos aqui no Núcleo Piratininga de Comunicação, virtualmente. Eu falei da minha casa, e eu entrei num assunto que eu realmente nunca havia me aprofundado muito, mas estava a me interessar, que é a questão que agora está com a COP no Egito, volta sempre, né, nesse momento, as grandes pautas, que é a questão das mudanças climáticas, da crise, que não é crise, quase da catástrofe climática do planeta. Porque crise dá a impressão de que é algo passageiro, a crise acaba. E não é crise, não. Nós estamos vivendo um momento, uma situação inusitada no planeta, na história do planeta. Alguns teóricos já chamam esse momento, e eu, com as quais eu concordo, que nós estamos vivendo o antropoceno, né? Não é mais uma transformação geológica imposta ao planeta, mas é uma transformação humana imposta ao planeta, né? Alguns têm como referência o início dessa transformação a Revolução Industrial do século retrasado. Outros apontam a Segunda Guerra Mundial e as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki como esse ponto. Enfim, mas de qualquer forma, nós estamos fazendo buracos na Terra, onde sai o minério, que nunca mais serão recuperados. A Terra está sendo esburacada, né? E não há nenhuma possibilidade de recuperação. Eu toquei esse assunto. Esse assunto foi meu tema na última conversa que nós tivemos em novembro do ano passado. E naquele momento nós vivíamos já essa pressão climática terrível, mas nós vivíamos também um clima político muito já agudo aqui no Brasil com este governo que está terminando. Hoje nós temos, o clima se mantém, mas se mantém com uma grande preocupação da humanidade, mas que está exigindo respostas rápidas. Vocês viram o que o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, o português, falou. Não há muito o que esperar. Nós estamos no limite final da sobrevivência. Mas nós temos na questão da política, né, um pouco diferente do ano passado. Nós estamos no limiar, esperamos, pelo menos no país, de uma nova era, de um novo momento. Agora, eu fico a me perguntar e divido essa pergunta com vocês. Como é que um país que tem 58 milhões e tantos de pessoas que votam num sujeito com déficit cognitivo altíssimo, para não falar claro, burrice profunda, um burro, um imbecil, né?
como essa pessoa homofóbico, pedófilo, ladrão, misógino. 58 pessoas votaram nessa pessoa. 58 milhões de pessoas, não é isso? Votaram num ser desse. Isso é uma sociedade doente. Isto é uma sociedade doente. E nós estamos aqui, e em todos os momentos possíveis, e aí eu chamo a atenção daqueles que trabalham com a comunicação sindical. No ano passado eu pedi para que a pauta do clima entrasse na comunicação sindical, para que as pessoas entendessem o que estava sendo feito com o planeta. Hoje eu agrego a isso, não tiro, eu agrego a isso a necessidade de se fazer um diagnóstico dessa doença. Temos que aprofundar esse diagnóstico. Não é possível conviver com 50 milhões de pessoas que votam num ser como esse, que votaram num ser como esse. Não há possibilidade. Eu não tenho essa possibilidade. Né? Para alguns que são muito próximos e pelos quais eu tive algum afeto, eu prefiro não saber. Eu prefiro não saber em quem votaram, para não estragar relações, às vezes, de vida toda. Então, este é um problema sério. E eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui e temos que fazer na nossa comunicação, onde for possível. Diagnosticar como chegamos aqui. Aqui os companheiros, Miro, Arbex, Beto, já apontaram vários indícios, vários sintomas, né, dessa doença. Né? E a mídia, sem dúvida alguma, é talvez o vírus mais forte que nos trouxe até hoje. Né? Um vírus que foi inoculado na sociedade ao longo de décadas pela classe dominante brasileira, que não admite, por exemplo, que se crie uma emissora pública de televisão de caráter nacional com grande abrangência. Esses barões da mídia, eles não permitem a possibilidade de que uma ideia que não seja por eles controlada circule na sociedade e possa ganhar corpo como modo de vida, como pensamento político. Daí essa obsessão deles no controle absoluto dos meios de comunicação, principalmente os meios de comunicação eletrônicos. Eu queria lembrar também, aproveitando o tema dessa nossa mesa, ou a outra comunicação é possível, que nós já vivemos momentos neste país onde essa doença não tinha essa presença tão pandêmica, porque 58 milhões que tem essa doença é pandemia, né? Eu lembrei, quando eu vi o título dessa mesa, eu lembrei de 2001, quando nós reunimos em Porto Alegre pela primeira vez o Fórum Social Mundial, cujo lema era "Outro mundo é possível", né? Outro mundo. Era outro momento da vida brasileira. Agora, para um outro mundo ser possível, é necessário, sim, como disse o Miro, que outra comunicação seja possível e seja operacionalizada, que exista, né? Nesse sentido, e aí eu entro um pouco mais na questão que me traz aqui, nesse sentido, a comunicação pública é essencial, né? Num país capitalista como esse, a comunicação pública é a cunha que pode ser introduzida nessa muralha de comunicação controlada pelos setores dominantes da sociedade e operacionalizada por esses meios de comunicação. A comunicação pública, a comunicação popular, ela tem que fazer parte do movimento de luta de classes. Ela tem que ser impulsionadora dessa luta. Isso tem que ficar claro. E, infelizmente, isso não é tratado dessa mesma forma. O exemplo que o Zé Arbex deu aqui, da pessoa que chega depois da jornada de trabalho em casa, talvez, e cai na frente da televisão, é talvez um exemplo claro do cotidiano. Mas, Arbex, se você oferecer ao longo do tempo a essas mesmas pessoas uma alternativa palatável, acessível, muito bem feita,
mas com outro olhar de mundo, levantando discussões importantes para a vida dela, será que essa pessoa, tendo acesso fácil a essa alternativa, será que gradativamente ela não poderia estar buscando outras alternativas? Será que não poderia estar se confrontando com novas ideias? Agora, nós tivemos essa oportunidade. O Beto falou, nós tivemos essa oportunidade e ela foi desperdiçada, Arbex. Ela foi desperdiçada. Eu fiquei 10 anos na TV Brasil fazendo o programa ao qual o Euro se referiu, e 2 anos e pouco como ouvidor da Empresa Brasil de Comunicação. A Empresa Brasil, as pessoas falam em TV Brasil, mas não sabem que além da TV Brasil há 8 emissoras de rádio, há 2 agências de notícias, uma delas que cobre todo o território nacional de graça, oferecendo matérias jornalísticas para mídia, para mídia de todo o Brasil, grande e pequena, todas elas usam material da Agência Brasil. Tudo isso está na IBC. Eu vivi a vida e percebi que ali nós estávamos num momento decisivo para consolidar a tal alternativa da qual eu falei, uma alternativa real de comunicação no Brasil, e ela não foi feita. Infelizmente, eu tenho que dizer aqui, o presidente Lula, foi oferecido ao presidente Lula um projeto de comunicação pública, e este projeto não foi, e ele aceitou, implantou, só que não recebeu esse projeto. Sabe por que o Lula resolveu? Nós temos, a gente vai, é muita coisa, mas eu vou dizer, a comunicação comercial, a comunicação privada, né, que está na Constituição, como já foi mencionado aqui, ela está introjetada na sociedade brasileira e parece que só existe este tipo de comunicação. Poucos governos lembraram da possibilidade de você ter uma comunicação não comercial. O governo de Vargas, o governo eleito em 50, quando ia outorgar um canal de televisão para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, para essa TV pública nacional, a morte impediu que ele fizesse isso. O presidente Kubitschek ia fazer isso também, mas foi ameaçado pelo Assis Chateaubriand, o Roberto Marinho daquela época, dizendo: se você der o canal para a Nacional e criar um canal público, nós derrubamos o seu governo. E ele tinha, como tinha o Roberto Marinho, uma rede de emissoras, jornais, revistas, etc., capaz de derrubar o governo, e o Juscelino recuou, e no fim esse canal foi cair nas mãos da Globo, e esse canal 4, que está até hoje nas mãos da Globo, aqui no Rio de Janeiro. Então essas oportunidades foram perdidas e foram esquecidas. Bom, aí veio a ditadura, né? E a sociedade brasileira se acostumou a achar que a televisão é do Silvio Santos, a televisão é do Roberto Marinho, a televisão é do Bispo, quando eles são simplesmente concessionários de um serviço público. Os canais de televisão são do Estado brasileiro, operados pelo governo do dia, em nome da sociedade. Mas, então não se criou uma massa crítica capaz de reivindicar a possibilidade de ter uma televisão, um rádio, de uma comunicação não comercial. Isso só foi ocorrer ao presidente Lula no final, quase no final, quase ao final, mas pontualmente, exatamente, quando ele não foi ao segundo turno com o picolé de chuchu. Olha o mundo. Ele não foi, vocês lembram que ele não foi ao segundo turno, quando tudo dizia que ele ia ganhar no primeiro turno, que ele foi ao segundo, teve que ir ao segundo turno. Quando tudo dizia que ele ia ganhar, as pesquisas diziam que ele ia ganhar no primeiro turno. Só que da quinta-feira anterior à eleição ao domingo, a Rede Globo caiu matando num negócio que inventaram. Lembra da... Como é que é? Hã? Compra de dossiê. Compra de dossiê pelo PT e não sei o quê. Caiu um avião na sexta-feira e a Globo não deu. Porque todos os passos no Jornal Nacional, caiu no final da tarde, dava para ter dado. Não deu como devia ter dado, porque todo o espaço estava reservado para não deixar o Lula ganhar no primeiro turno. Ele teve consciência claríssima. Há declarações, o Beto citou já alguma, há declarações dele dizendo claramente que era necessária e urgente a criação de uma TV não comercial, capaz, não era para fazer, nunca foi, para fazer proselitismo de governo, mas era para ser alternativa informativa à mídia
comercial. E foi assim que surgiu a ideia da TV pública brasileira, da TV Brasil. E foi dito a ele, quer dizer, foi oferecido, eu acho, a ele, a ideia de que nós teríamos aqui a BBC e tal, brasileira, e não foi entregue. O Beto mencionou aqui, se criou até uma televisão com alguns momentos interessantes de programação, só que era como se você fizesse uma revista, um jornal maravilhoso, 4 cores, como a gente falava antigamente, de conteúdo de alta qualidade, e não tivesse a banca de jornal para vender, ou não tivesse o plano de assinatura. Foi isso que ocorreu com as rádios e TVs da EBC. Né? Não se investiu na tecnologia para atender um preceito que está na literatura que trata de comunicação pública, que é a universalidade de acesso. Todo cidadão ou cidadã que paga imposto está mantendo a comunicação pública. Portanto, ela tem não só o direito, não só o direito de ter essa comunicação, mas de receber este serviço. A comunicação pública é ao mesmo tempo direito e serviço. Só que praticamente, sei lá quanto, 80% da população brasileira pagava e não recebia esse serviço. O Beto se referiu, por exemplo, na Baixada Fluminense não chegava o sinal. Em São Paulo, até hoje não chega o sinal de nenhuma rádio da EBC. E o sinal da televisão chega mal e porcamente para quem tem algum tipo de acesso diferenciado. Então, você não atende esse requisito prioritário, né, de atender a universalidade de acesso. Eu acredito que estas são as questões centrais, né, que eu queria chamar a atenção e lembrar e reforçar a ideia de que a luta que não se faz uma sociedade democrática, ou na imagem que eu tentei traçar antes, não se faz uma sociedade saudável sem uma comunicação democrática saudável, porque esta sociedade é vítima de longos anos de assédio cultural. E hoje nós estamos, para concluir, no meio de uma guerra cultural. Nós estamos no meio que precisa ser encarada por todos nós, particularmente por aqueles que têm a possibilidade de operar, trabalhar com uma comunicação que pode ser uma comunicação de alguma forma alternativa. Meu tempo acabou, era isso, muito obrigado, e espero trazer em outro momento mais novidades sobre um governo que, só para concluir e voltando à questão da transição, é preciso a gente, uma coisa que me incomoda um pouco, eu sou filho de funcionário público, sou funcionário público aposentado da Universidade de São Paulo, sempre tive muito respeito pelo serviço público, e às vezes eu fico incomodado com a relação que muitos dos que se aproximam da possibilidade de serviço público não estão lá para prestar serviço público, né? Estão lá para ocupar cargos públicos. E isso está na esquerda também. Eu fico com essa nota um pouco triste, mas real, de como porque é importante, né? O serviço público é tão criticado, recebe tantas críticas, é importante que quem está se preparando, como estamos agora, nos preparando para operar a máquina pública, esteja ali não apenas para ocupar, às vezes nem em busca de benefício pecuniário, mas de benefício político, de grupos sociais que colocam a prioridade do grupo sobre o interesse da sociedade. Muito obrigado. Em resumo, a culpa é do Lau.